olhadinha no processo, não é uma coisa, não é uma atividade que demora 5 minutos. Não vão aceitar a minha fala, porque vão dizer que era para eu ter dito no primeiro momento. Uma das coisas que o pessoal mais, eu acredito que não consegue entender, ou melhor, pensam que é uma questão simples, é aquele pedido, para dar uma olhadinha no meu processo. Dá uma olhadinha no meu processo, doutor, etc. Esse pedido para o advogado ele é bastante complicado, costuma ser bastante complicado, porque para o cliente, para o cidadão, a olhadinha no processo que o advogado vai dar é como conferir, ali uma entrega dos correios que você vê, que você abre, coloca o código de rastreio e você vê a etapa, né, em que o produto no código de rastreio ele aparece. Saiu de um canto e foi para outro, saiu de um canto e foi para outro. E na verdade não é. Tem um vídeo que eu falo sobre o processo que eu explico algumas coisas por cima do processo. E uma das regras do processo, né, como um todo, é uma regra que é bastante interessante, que é a seguinte: quando eu, como advogado, abro um processo de um cliente meu, eu tenho que olhar ele de ponta a ponta. Eu tenho que olhar do começo, desde o que eu falei, tenho que olhar as provas, tenho que olhar o que o INSS falou, tenho que olhar o que o juiz falou, tenho que olhar tudo dentro do processo, naquele momento. Então, dá uma olhadinha no processo, não é uma atividade que demora 5 minutos. Para eu conseguir olhar um processo, eu tenho que ter pelo menos meia hora livre. Por quê? Porque na hora que eu abrir esse processo e olhar esse processo, vai ficar registrado que eu abri e olhei. Nesse momento, eu tenho que olhar todo o processo, de ponta a ponta. Se ele tiver 200 páginas, eu tenho que olhar 200 páginas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se tiver alguma coisa faltando, se tiver alguma nulidade, se tiver algum argumento, se tiver alguma coisa que vai prejudicar o processo, o andamento do caso, o nosso cliente, ou vai prejudicar, ou vai facilitar, né, que a gente ganhe esse processo, eu tenho que falar naquela hora, naquele momento. Se eu deixar para falar depois, se eu abrir e não falar, quando eu abrir de novo e vier falar, não vão aceitar a minha fala, porque vão dizer que era para eu ter dito no primeiro momento em que eu tive acesso ao processo. Que foi aquele momentozinho lá atrás que eu abri o processo e olhei. Por isso que é importante, na verdade, que esse pedido seja direcionado à secretaria dos escritórios. Por quê? Porque, por exemplo, no escritório, a Carla ou a Carol, elas abrem o processo e dão uma olhada, não tem essa mesma exigência que existe para o advogado. Então, o assistente do advogado, ele não precisa fazer isso, mas sim o advogado. Um outro exemplo que eu dou é quando tem, por exemplo, uma intimação. Eu abri o processo, tem uma intimação aberta lá, eu abri essa intimação, então há ciência daquilo ali. Ora, se eu programei para abrir o processo, por exemplo, dia 25 do mês, porque eu sei que vai dar para fazer alguma coisa. Se eu abrir esse processo no dia 15, tiver uma intimação, eu vou me dar por intimado e eu vou ter que trazer esse processo do futuro para cá, para agora. Eu vou ter que encaixar ele no meio das tarefas que estavam programadas para aquela semana, para aquelas 2 semanas. Vou ter que trazer ele e encaixar ali para fazer às pressas o que tem que ser feito, que a intimação trouxe. Então, é por conta disso que dar uma olhadinha no processo não é tão simples assim. Não é uma coisa tão simples. Na verdade, mais complicado, muito mais complicado do que parece. Eu tive um caso, eu sempre tenho um caso, mas esse caso foi interessante porque nesse processo, a gente estava nesse processo e tinha um advogado, né, da outra parte contra a gente. E, de repente, né, já em fase de recurso, de sentença ali de recurso, apareceu um terceiro advogado representando uma terceira pessoa que entrou nesse processo, que queria entrar nesse processo. Esse advogado apresentou nesse processo, esse terceiro advogado apresentou nesse processo um recurso, mas passou despercebido, tanto para a gente, como para o juiz, como para o segundo advogado, como para o tribunal. Passou despercebido. Esse processo ele foi julgado 3 vezes no tribunal
E esse recurso desse terceiro advogado nunca havia sido julgado. Um dia, então, ele voltou no processo e peticionou no processo, escreveu no processo, dizendo que o recurso que ele havia feito, havia manejado lá no processo, não havia sido apreciado e que todas as decisões do processo, depois daquele momento, lá fazia um ano isso, depois daquele momento, todas as decisões eram nulas. Por quê? Porque o recurso dele não foi analisado, não foi julgado. Né? Daí o tribunal me intimou para eu manifestar, e o que foi que eu falei? Eu abri o registro lá de acessos do processo e eu informei, doutores, olha só, esse advogado que aparece agora, 1 ano e 3 meses depois, ele já abriu esse processo, ou outras 8 vezes antes. No registro de acesso consta esse acesso tal data, esse tal data, esse tal data. Além disso, consta nome de outros advogados, e esse nome de outros advogados constam do próprio documento que ele anexou. Portanto, além de ele ter acessado, outros advogados do escritório dele também acessaram. Veja, por que ele não falou isso na primeira oportunidade? Ele esperou 1 ano e 3 meses para falar. Então, por conta disso, o tribunal não acatou, não aceitou ali o recurso dele e afastou e condenou eles lá por litigância de má-fé e pagar um honorário para a gente. Então, assim, essa questão processual ela é bem complexa, bem complexa. Eu particularmente gosto bastante, mas é muito complexa e exige bastante cuidado.